E, padre, tem uma passagem que eu acho muito, muito forte, né? Quando Jesus está em Getsemane, se não me engano, não é? Que ele fala, ele tá na noite, eu não sei se ele chora sangue antes ou depois, Ele de- sua sua sangue. sangue, exatamente, de tanta... Ele sabia o que ia acontecer com ele, Exato. e ele fala aquela frase que é, se puder, afasta esse cálice, mas se for da tua vontade, tamo junto. O que que significa esse momento onde ele é o mais humano do que qualquer outro momento, eu acho? Que ele sendo Deus, ele sabe o que vai acontecer com ele, mas como homem ele sabe toda o sofrimento e toda a dor que ele vai passar. E ele fala: se puder, faça esse cálice. Mas ele sabe o que ele tem que fazer. O que que isso significa para a nossa vida? Maravilha. Então, Jesus é Deus humanado. É o homem Deus e é Deus homem. Na pessoa de Jesus estão presentes conjuntamente acontecendo a natureza humana e a natureza divina. Não é porque Jesus é Deus que o sofrimento dele foi de brincadeira. Jesus é a pessoa humana na plenitude, a mais realizada, a mais bem-sucedida. A mais bem-sucedida, porque ele fez a vontade do Pai. Ele dizia: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O que o Pai pedia, Jesus aceitava. Mas não é porque era Deus que sofreu menos. Então, quando Jesus está no Getsemane e ele transpira sangue, é a natureza humana. Ele se sente naquele instante abandonado pelo Pai. Ora, como Deus, ele sabe até do que viria, como você disse, Vilela, dos próximos capítulos. Mas naquele instante, ele prova todo o abandono, toda a agonia, todo o sofrimento. Isso também aconteceu quando Jesus, na cruz, dentre as últimas 7 palavras, ele diz ao Pai: meu Pai, por que me abandonaste? Então era a natureza humana de Jesus sofrendo e a nossa natureza sofrendo na dele. Porque ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, porque para que Jesus sentisse literalmente na pele aquilo de que sofremos. E somente entrando na nossa, ele poderia nos resgatar da nossa. Ele não viu de fora, ele entrou. Ele se fez um de nós, igualzinho em tudo, exceto no pecado. Então, naquele instante, o homem sofre, os médicos e os pesquisadores, a ciência diz que foi um sofrimento supremo. Isso acontece muito raramente, mas é quando a pessoa entra numa agonia, num sofrimento supremo, e ele transpirou sangue. Ora, naquele momento, éramos nós lá na nossa agonia do dia a dia. Porque nós nos encontramos no Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso paradigma. Mas ele também sabia que passaria por momentos piores e que depois viria a ressurreição. Então, éramos nós ali sofrendo. E por que somos gratos a Jesus por isso? Ora, somos gratos a Jesus por isso porque é o nosso dia a dia, é a nossa vida. Então, a gente se sente representado nele. A gente se vê nele. Assim como se vê nos santos. Ora, quem são os santos? São aqueles que viveram de maneira exemplar o Evangelho. Eles são nossos modelos, nossos paradigmas, nossos parâmetros para a vida no dia a dia. Ver um santo, uma santa, é ver uma página do Evangelho estampada, viva. Então, temos alguém que sente o que nós sentimos. Há pessoas que dizem: você não sabe o que eu estou sentindo. Pimenta no olho do outro. Há pessoas que não acreditam, mas mesmo que nós não consigamos sentir o que elas sentem, Jesus sentiu o que elas sentem. Isso é um conforto para nós. Isso é um encorajamento.
E isso faz de nós pessoas entusiasmadas. Não é apesar do sofrimento, não é apesar da agonia do nosso Getsêmani do dia a dia, não é apesar do sangue que a gente transpira, é a partir do sangue que a gente transpira. Eu evangelizo a partir da minha doença. Eu não me rendi à minha doença. Eu não sou feliz apesar da minha doença. Eu sou feliz e realizado, bem-sucedido a partir da minha doença. Então, Jesus, ele sentiu tudo e ele acolhe o nosso Getsêmani de cada dia. Isso faz de nós pessoas entusiasmadas. Sabem o que significa a palavra entusiasmo? Não. Eu estou vendo aqui 3 pessoas, estou vendo 4. Amém. Profundamente entusiasmadas, entusiasmadas com a vida, com a missão, pessoas engajadas, que têm um sentido para viver, que dão sentido aos reveses da vida, às vicissitudes, que fazem dos limões do dia a dia limonada. Entusiasmo significa cheio de Deus. É do grego. Etimologicamente falando, cheio de Deus. Então, uma pessoa entusiasmada, mesmo que ela não se atente, não fale com Deus e não queira tanto andar na presença dele, ela está, mesmo sem saber, abrindo o coração para ele. A pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem 2 aqui, 3, 4. Que... Muito obrigado, Você é gente. louco, mano. Agradeço Obrigado demais. você.